obteve no passado e já temos colhido alguns frutos. Então, eu acho que vai dar para contribuir bastante com vocês ao longo do curso, tá bom? Então, bom curso para todos. Obrigado, Marta. Luciana, muito bem-vinda. Luciana, que é uma expert no assunto, vai estar trazendo para nós um conteúdo. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela participação. Fique à vontade, Luciana, a palavra é sua. Bom dia, muito obrigada, Marta, pelas boas-vindas, e Gilberto, muito obrigada. Agradeço aí a oportunidade de colaborar com vocês e contribuir, né, com a ampliação do conhecimento aí dos nossos empresários, né? Imagino que tem alguns associados da Abra também entre os participantes. E o ano passado, né, nós também participamos desse evento, foi o meu colega, o Juliano Hoffman, que participou em nome da Abra, e esse ano o convite foi estendido a mim, então fico muito honrada e uma grande satisfação participar e colaborar no projeto, né, no âmbito do PX. Muito bom. Pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem está falando é o Paulo, sou monitor do programa PX aqui em São José do Rio Preto. Queria dar as boas-vindas para a Luciana, agradecer imensamente o aceite do convite, esse tema que é tão importante. E um detalhe muito importante é que esse é o segundo evento da área, né, que a gente está fazendo, de reciclagem animal, dado a relevância do tema e dado o sucesso que teve na primeira edição. Então, nós achamos aí muito pertinente, muito importante trazermos novamente a Abra, né, agora com a palavra da Luciana, para poder falar um pouquinho sobre os desafios atuais do setor e novas oportunidades aí que se colocam para todo mundo que é desse setor, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, Luciana. Essa capacitação faz parte do programa PX, né, que é um programa vinculado aí à Apex Brasil, na qual a Abra também tem uma parceria na forma de um projeto setorial, que tem como objetivo capacitar empresários para que atuem de uma maneira mais eficiente na área de exportação de produtos, no caso de reciclagem animal. Essa capacitação faz parte, então, do programa aqui do Núcleo de São José do Rio Preto e tem como objetivo conectar, então, empresários e essa importante instituição que é a Abra, para que a gente consiga pensar juntos aí, não só sobre o que está acontecendo hoje, mas o que vai acontecer no futuro. E eu quero deixar agora a palavra com a Luciana, né, que ela preparou um conteúdo que vai ser de extremo valor. Eu convido todo mundo a participar também nos comentários, se tiver alguma dúvida. Eu acho que aí, Luciana, você me fala qual que seria a melhor dinâmica, né? Se a gente vai te mandando as perguntas ao longo da sua fala, se a gente deixa para o final, a maneira com que você preferir. Mas, de qualquer maneira, fiquem à vontade aí para escreverem nos comentários aí que a gente vai conectando. E o importante é essa troca, né? A Luciana trouxe várias informações relevantes, mas vai ser bem interessante também vocês participarem e estarem aí levando dúvidas, né, perguntando coisas que, com certeza, vocês estão com uma das maiores especialistas da área. Então, aproveitem essa manhã, aproveitem essa fala e vamos para cima aí. Luciana, a palavra é sua. Qualquer coisa eu estou à disposição. E, galera, participem. A gente vai estar monitorando aqui os comentários, tá? Muito obrigado. Paulo, obrigada. Tá aberto, né? Tá. Obrigada aí, mais uma vez. Vou aproveitar aqui para apresentar a Beatriz, que está aqui na sala comigo, né? Ela é assistente aqui no Departamento de Inteligência Comercial da Abra e vai também estar disponível aqui, né, colaborando na apresentação. Sobre a apresentação, nós vamos projetar aqui, só que eu não consigo ver os participantes, né? A gente fica sem... Acho que vai dar para ver? Mas caso queiram mandar as mensagens no chat, no final a gente responde também todas. E aí, não sei, bom, projeta aí, Bia, para a gente ver, porque aí eu não sei se eu consigo ver a mãozinha levantada, se alguém tiver alguma dúvida, mas eu acho que o pessoal pode ir interrompendo ao longo da minha fala, não tem problema. O Paulo pode ajudar aí vendo se tem algum questionamento. A gente está vendo aqui se a gente consegue ver, porque ontem a gente fez um teste e a gente não conseguia ver os participantes, né, quando a gente projetava. Então tá. Então vamos fazer assim, Luciana, até para organizar a tua fala. Quem quiser participar, perguntar alguma coisa, manda no chat.
E aí a gente reúne, sei lá, em alguns momentos específicos, aí eu te interrompo para poder passar as perguntas. E talvez você ou vai responder depois, mas aí você fica à vontade para responder no momento oportuno. Mas quem quiser, então, manda no chat que de tempos em tempos eu vou te interrompendo aí para falar. Tá compartilhando? Então, ele tá compartilhando, só que não tá aparecendo. Apareceu aqui para mim, tá? É que não tá aparecendo pra gente. Deixa... Nem nesse computador tá aparecendo. No computador tá. Não tem que arrastar para lá, não? Quê? Não tem que arrastar para tela? Só um minutinho, pessoal, que a gente não usa muito o Teams. A gente usa outra plataforma de videoconferência, mas a gente já está resolvendo aqui para projetar para vocês. Você tá conseguindo visualizar a tela? Eu estou visualizando a tela do PowerPoint, mas não em projeção. Você vai projetar lá toda? Sim, já. Vamos lá. Deixa eu... Saiu. Você está projetando a tela toda ou só a janela? Tá, somente a janela, mas... Nossa, está em tela cheia. Então... Deixa eu... Assim, vou arrastar. A gente não vai conseguir visualizar o Teams. Ó, para mim não está aparecendo nada ainda, tá? Aqui. Agora sim? Agora eu estou vendo a tela do Teams. Isso, agora está perfeito. Agora está em tela cheia a sua apresentação. Agora voltou para o PowerPoint. Oi, Lívia, na tela cheia. Isso. Isso, Agora... perfeito. Passa os slides só para a gente ver se está passando certinho, por favor. Aí, passou. Pode voltar e iniciar. Bom. Ótimo. Então, acho que agora estamos ok aqui. Pode passar. Bom, me apresentando um pouquinho, eu sou formada em Relações Internacionais, né? Fiz alguns cursos aí pós-graduação na área de comércio exterior, marketing, e há 11 anos, um pouquinho mais de 11 anos, eu trabalho, né, na área do agronegócio, promoção comercial, inteligência comercial no setor de agronegócio, né? Passei por outros setores, além da reciclagem animal, né? Eu trabalhei, eu tive uma passagem pela Apex Brasil, e depois trabalhei na Abra Frutas, né, no projeto também lá de exportação de frutas. Depois fui para o setor de bebidas, né, para exportação especificamente de cachaça. E atualmente estou aqui há 3 anos e meio, trabalho aqui na Abra. E hoje eu ocupo o cargo de coordenadora do Departamento de Inteligência Comercial. Vou falar um pouquinho para vocês da Abra. Imagino que parte dos participantes já tenha conhecimento da Abra, né? Associação Brasileira de Reciclagem Animal. Nós vamos completar 20 anos o ano que vem de existência, né? E atualmente temos 251 indústrias associadas, né? O nosso trabalho consiste em promover os associados, divulgar as ações de promoção comercial, não só ações de promoção comercial, mas ações estruturantes para o setor, né? E para a geração de negócios, ampliação dos mercados, quando a gente fala de comércio exterior, ampliação dos nossos mercados, abertura de mercado, e aqui no Brasil também, no mercado interno, defesa de interesses e apoio, né, e fortalecimento da nossa indústria. Esse número, né, varia ao longo do ano, mas atualmente somos 251 indústrias. Esse ciclo também é bem conhecido, a gente sempre fala nesse ciclo de logística reversa, a gente sabe, né, que a nossa indústria é uma indústria sustentável, então desde da produção, né, dos animais ali nas granjas, nas fazendas, até todo o processo, até chegar na indústria, a gente tem aí um processo totalmente sustentável,
E nesse gráfico a gente já colocou os números, né? Esses números de produção são referentes ao ano de 2023. Ainda não temos os números de 2024 fechados, tá? Porque nós somos uma cadeia, né, com elos. Então, temos o elo aí dos outros setores, né, das carnes, né, dos pescados, das aves, pet food. Então, a gente precisa ainda que esses outros setores fechem os seus dados, né, do ano de 2024, para a gente conseguir trabalhar e manipular os números para a gente chegar nos nossos dados, né? Então, vou apresentar aí o que a gente tem de mais atual, os números da reciclagem animal, os números de produção. Então, em 2023, a gente fechou farinhas e gorduras, né? São os nossos principais produtos, 5,9 milhões de toneladas produzidas em 2023. Quando a gente fala da matéria-prima processada, né? Esse número chegou a quase 14 milhões de toneladas. E nós somos, né, fornecedores, né, abastecemos outras indústrias, como vocês podem ver aí, né, no lado esquerdo desse ciclo, né? Então, grande parte das nossas farinhas e gorduras vai para a fábrica de ração, né, ali aproximadamente 52% das farinhas e gorduras de origem animal vai para as fábricas de ração. Além disso, também fornecemos o nosso produto para a indústria do biodiesel, com quase 11% de contribuição na indústria do biodiesel. Pet food, 15%, né, 15,5% desse total, né, 5,9 milhões. E além de outras indústrias, né, a gente contribui num percentual, uma participação um pouco menor, mas a indústria da saboaria, indústria de tintas, corantes, né, e cosméticos. Luciana, Oi. desculpa lhe interromper, quem está falando aqui é o Vaelt. Oi, Primeiramente, quero pedir desculpas a todos pelo meu atraso. Eu estava com uma reunião com o embaixador do Brasil lá no Vietnã. Nós tivemos a missão agora do presidente lá no Vietnã e nós estamos promovendo um acordo bilateral entre Rio Preto e a cidade de Bac Chuan. Então, até peço desculpas pelo atraso. Eu estava nessa reunião lá, pegando as 6 horas deles, as 18 horas deles. Mas só para dizer, agradecer mais uma vez a participação aqui de todos e estamos com um número bastante legal de empresas. E já tivemos um evento como esse de reciclagem animal, foi um dos que teve maior aderência, exatamente pela região, que é uma grande produtora de pescados, né? Na cidade aqui próxima, temos grandes polos de grandes empresas no setor animal, de abate também, principalmente abate bovino. Então, eu só quero dar aqui minha contribuição e pedir desculpas mais uma vez a todos pelo meu atraso, mas ele realmente não tive como interromper ali o embaixador na fala dele, então, motivo no qual estou interrompendo você, peço-lhe desculpas, tá, Luciana? Mas agradecer mais uma vez, imagino que o Gilberto já tenha feito isso, o Paulo, nosso monitor, tenha feito isso, agradecer a presença sua, da Abra, né, desse querido amigo também aí que também está à frente, que é o Juliano, e, enfim, mandar um abraço a ele, e, enfim, quero deixar aqui a minha pequena fala e agradecendo mais uma vez a presença de todos aqui que estão presentes. Obrigado, Luciana. Imagina, Vaelt, super nobre o motivo do seu atraso, tá bom? E fique à vontade aí para colaborar, enfim, e ajudar aqui na realização do nosso evento. Vou continuar aqui, então, pessoal. Pode continuar. Então, esmiuçando um pouco ali, né, dos 5,9 milhões de toneladas produzidas de farinhas e gorduras, 3,8 foram de farinhas, né, e 2,1 milhões de toneladas de gordura de origem animal. Então, a gente tem uma produção aí maior de farinhas em comparação às gorduras. Aqui, todos os produtos da reciclagem animal, a gente... Acredito que hoje, aqui na Abra, temos associados que trabalham com se não todos aí, talvez, acredito que todos esses produtos, né, desde as farinhas até os palatabilizantes, né, então todos esses são os produtos da reciclagem animal. Mais para frente a gente vai entrar nos NCNs, que são os códigos, né, as nomenclaturas para esses produtos na parte de comércio exterior.
Então, temos todas as farinhas de carne, carne osso suíno, bovino, de peixes, farinha de pena hidrolisada, farinha de víscera, sangue, proteína hidrolisada de frango também, é um produto que a gente passou a monitorar com mais atenção também há algum tempo. Óleo de aves, graxa suína, óleo de peixe, sebo bovina, hemoglobina, plasma e palatabilizante. E todos esses produtos, né, hoje o Brasil tem um status, né, muito bom, né, uma imagem, a indústria da reciclagem animal tem uma imagem de excelência no mercado exterior, né, por conta, né, do autocontrole, das políticas de autocontrole, né, boas práticas de fabricação, pontos críticos de controle, procedimentos sanitários operacionais, de higiene operacional e rastreabilidade. Né? O Brasil é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, com risco insignificante para a BSE, livre de peste suína africana, livre de febre aftosa com vacinação, livre da doença de Newcastle, livre de influenza aviária e 99% do rebanho de suínos livre da peste suína clássica. Então, todos esses status, né, asseguram a sanidade dos nossos produtos, tanto no mercado interno quanto na promoção comercial no comércio exterior. Aqui eu vou esmiuçar um pouco os números que a gente falou lá no ciclo da logística reversa. A gente está falando aqui, pessoal, de esses números baseados na inspeção federal, né? A inspeção que é feita pelo Ministério da Agricultura. Tá? Existem outros números, né, que divergem um pouco desse, mas quando a gente considera apenas a produção sobre inspeção federal, né, inspeção que é feita pelo Ministério da Agricultura, nós temos esses números, 13,9 milhões de toneladas. Né? Novamente, números de 2023, a gente, aproveitar e falar, a gente deve divulgar o nosso anuário, né, os nossos números de 2024, no início do segundo semestre desse ano. Né? A gente não tem uma data específica, mas a gente costuma colocar no nosso site, divulgar nas nossas redes sociais. A gente recebe muito essa procura aqui, né, Bia, dos números, né, os mais recentes, né, os nossos associados, né, procuram bastante isso, não só associados, né, mas até outras instituições internacionais procuram a gente atrás dos números mais atuais, e aí, como eu falei, a gente precisa ainda que os outros elos da cadeia fechem os seus números para a gente ter os nossos. Então, eu acredito que até o final do primeiro semestre, início do segundo semestre, ali por meados de agosto, a gente tenha uma atualização desses números. Pode passar. Representação da reciclagem animal no setor pecuário. Ali, trazendo uma linguagem mais fácil, né? Quanto que se aproveita de cada espécie, né? Quanto que é o aproveitamento dos produtos da reciclagem animal quando a gente considera os ruminantes, por exemplo. A gente tem um aproveitamento de 38% dos ruminantes, né? Do boi, quando ele é abatido, e a gente faz o aproveitamento dos resíduos. Então, se aproveita 38% de resíduos dos ruminantes. Das aves, esse número é de 28%. Dos suínos, 20%, e do peixe, 45%, né? Então, essa participação de cada espécie, né? Ali a gente tem o volume, né, da reciclagem, são esses números somados que a gente chega no total de matéria-prima, que são os 13 milhões de toneladas processadas em 2023. Mais uma vez, ali a gente tem, né, anteriormente eu falei, né, quais eram as farinhas, né, da reciclagem animal, e aqui são os números que a gente tem de 2023, né? Então, a maior parte do que foi processado foi de farinha de carne e osso, farinha de sangue em seguida, farinha de penas. Quando a gente fala de farinha de aves, né, a gente soma esses dois números.
a farinha de penas e a farinha de vísceras, para fins estatísticos, né? E a farinha de peixes com 53, um pouco mais que 53 mil toneladas. As gorduras, né? O sebo bovino é o que a gente mais processa, é o que a gente mais produz. Em seguida, óleo de aves, graxa suína, óleo de peixes e sebo bovino. Ah, não, ele saiu. Ali a gente tem que trocar. Outros sebos ali, desculpa, gente, no último tópico é outros sebos, outras gorduras, tá bom? Ali uma participação em uma visualização de porcentagem, né, desses números que a gente já trouxe. Então, a farinha de carne e osso, como eu falei, né, é o que a gente mais produz, é o nosso maior número de processamento, passando de 60% do total de farinhas. Já na produção de gorduras, o sebo bovino, né, ele é o que a gente mais processa, com 66% aí do mercado de gorduras, né? E os outros produtos num percentual menor. Bom, agora entrando um pouquinho no mercado internacional, o Brasil, em 2018, as exportações, na verdade, dos produtos da reciclagem animal atingiram 1,168 milhões de dólares, né? É um número muito expressivo para o nosso setor. Quando a gente trabalha os números aqui, né, e acessa as nossas bases de dados, a gente vê que os nossos produtos de reciclagem animal chegam para mais de 50 países, né? Obviamente que os que estão lá no fim dessa lista de 50 países, a gente tem um número não muito expressivo, mas os nossos principais mercados, esse número é expressivo, né? A gente tem aí como os principais compradores os Estados Unidos, que é um grande comprador de sebo bovino, o Chile, que tem uma abertura de mercado considerável para os nossos produtos, Vietnã, Colômbia, né? Que tem também a abertura de mercado para todos os nossos produtos, Malásia, África do Sul, China, e aí a lista segue, né? Também trazendo aí uma dimensão da nossa indústria, o PIB de 2022, né, foi um pouco maior do que o PIB de 2023, mas vejam que são também números muito expressivos, né? 33 bilhões de reais, aproximadamente 28 bilhões, né, de reais em 2023. Então, são números realmente que saltam aos olhos quando a gente analisa, né, os setores do agronegócio, por exemplo. É importante ressaltar, né, que de tudo que é produzido no Brasil, a gente hoje tem uma exportação um pouco maior que 5%. Então, um dos objetivos, né, das nossas ações de promoção comercial, dos nossos esforços em mercados internacionais, é justamente aumentar a nossa participação, né? Então, aproximadamente 95% da nossa produção fica no mercado interno, né? E apenas 5% é exportada. Então, a gente vai falar um pouco aqui, esmiuçar um pouco mais a parte de comércio exterior, e um dos nossos principais objetivos é aumentar esse percentual e acessar novos mercados. E entrando nessa seara, né, a gente tem o Brazilian Renders, muitos já devem ter ouvido falar, né, ou se não todos, é o nosso projeto de promoção das exportações dos produtos da reciclagem animal, todos esses que nós listamos. Ele é um projeto de cooperação técnica e financeira realizado pela Abra, né, em parceria com a Apex Brasil. A Apex Brasil também deve ser de conhecimento da maioria, né, Agência de Promoção, Exportação e Investimentos, que apoia os setores, né, não só o setor da reciclagem animal, não só o agronegócio, mas vários setores da economia, né, são apoiados pela agência para promover, né, a marca Brasil, promover as marcas setoriais, né, e as indústrias, né, os produtos brasileiros. Vou trazer aqui um pouquinho dos números para vocês verem a importância, né, desse projeto
para a realização das iniciativas de promoção comercial. A Abra, né, tem esse projeto, né, realiza esse projeto desde 2012. Aqui a gente, o gráfico traz desde 2013 para ter um horizonte um pouquinho menor, né, uma comparação ali menor, mas vejam que em 2013 tínhamos 30 empresas apoiadas. Apoiadas significa empresas que assinam o termo, né, de participação no projeto. Né? Esse projeto ele não tem custo algum de participação, Brasília Renders não tem custo algum, a empresa tem que apenas formalizar, né, por meio de um termo de aceite, a participação. E veja que em 2013 nós tínhamos 30 empresas e ao longo dessa jornada aí, em 2024, chegamos a 92 empresas, né? Esse número também vai, como vocês veem, o crescimento é bastante positivo, e esse número vai mudando ao longo do ano, né? Eu imagino, já estamos quase no mês de 2025, eu imagino até que esse número possa ter aumentado, né? Mas, assim, para considerar o ano fechado, né? Vejam aí 92 empresas apoiadas, empresas participantes. Empresas exportadoras, né? São aquelas que, dentre as apoiadas, exportam, né? Mantém um fluxo comercial de exportação contínuo. Então, eram apenas 10, né, há 10 anos atrás, há 11 anos atrás, e hoje nós temos 50 exportadores. Então, também é um crescimento bastante expressivo, né? E dentro desse projeto do Brasília Renders, nós temos metas, né? Metas para serem atingidas. Geralmente o projeto, os nossos projetos são de 2 anos, então, para cada ano de execução, nós temos aí projeção, né? Meta de aumento do número exportado, aumento do valor exportado, aumento do volume exportado, aumento do número de empresas exportadoras, do número de empresas apoiadas no âmbito do projeto. E aí aproveito para deixar o convite, acho que no próximo... no outro slide, né, a gente tem o QR Code, mas tem o site também para acessar o projeto. Esse aqui, depois você volta no gráfico, Bia. Mas aí também uma evolução nos últimos 10 anos das exportações do nosso projeto. Vejam quão expressivo, né, o crescimento né, o quantitativo, o valor exportado nos últimos 10 anos, e claramente, né, não chegaríamos a esse número sem esse apoio, né, na parte de promoção comercial, de imagem, né, no âmbito desse projeto. Quando a gente fala de promoção comercial, a gente está falando de feiras de negócios, né, de rodadas de negócio. Quando a gente fala de, por exemplo, um projeto imagem, é quando a gente chama imprensa, né, a gente divulga a nossa marca, faz um esforço, né, de divulgação da nossa imagem, da nossa marca setorial. Então, hoje no projeto nós temos, né, elencadas aí, a gente inclusive está terminando, né, finalizando um ciclo de projeto. Esse ano teremos um novo projeto para os próximos 2 anos, né, então será 2025, 26, 27. Estamos aí em vias de lançar, né, de executar um novo projeto, e esses números, né, esse crescimento expressivo, né, o fortalecimento do nosso setor não seria possível sem essa parceria, né, com a PEC Brasil. Mas como eu estava falando, então temos ações de promoção comercial, né, temos ações estruturantes. Quando a gente fala de ações estruturantes, a gente está falando, né, de marca, de gestão de marca, de defesa de interesse também, né, de fazer a defesa de interesse do nosso setor em outros mercados. Então, como eu falei aqui, tem o site brasiliarenders.com, e aí o QR Code para acessar, e aos que tiverem interesse, né, de saber como participar, né, quais são os benefícios de participar, né, quais são
os pormenores aí da participação, como ir para as ações, né, as iniciativas de promoção comercial junto à Abra, né, eu me coloco à disposição. O gestor desse projeto, né, o gerente desse projeto é o meu colega, o Juliano Hoffman. Ele também está à disposição, ele faz esse atendimento também às empresas interessadas, e ao longo desses 2 anos, né, de execução de cada convênio, de cada projeto, a gente tem uma interação muito boa, né, e uma satisfação muito grande, né, dos participantes, né, e da Abra, né, em apoiar e fortalecer o nosso setor. Aqui, pessoal, eu vou entrar um pouquinho, né, em temas assim de capacitação para quem quer começar a exportar, né, ou a gente sabe que existem níveis diferentes de maturidade exportadora. Eu acredito que no âmbito do PayEx, né, muitas empresas passam por essa trilha, né, por essa jornada de exportação, de maturidade, né? Aqui, no âmbito do projeto do Brazilian Raiders, a gente também traça um diagnóstico, né, que é similar, eu imagino, ao que o PayEx realiza, né, com as empresas também. É um diagnóstico de maturidade exportadora. A empresa, né, que chega interessada em participar do nosso projeto, ou entrar no mercado exterior, precisa ter, né, alguns atributos, né, precisa ter algumas condições, né, para entrar nesse mercado e permanecer. Quando a gente olha algumas plataformas que a gente usa aqui, por exemplo, da Apex, né, os dashboards, os BIs da Apex, a gente vê, às vezes, que tem empresas que realizam exportação, mas não continua, né, ou a exportação não é continuada, ou a exportação aconteceu continuada por um período, foi interrompida e voltou depois, né? E toda essa dinâmica, né, vai caracterizando a empresa em algum nível de maturidade exportadora. Não só isso, né? Isso é um dos indicadores, mas o quanto a empresa possui, né, de recursos disponíveis para demanda internacional, né, a capacitação da própria equipe da empresa, né? Então aqui a gente colocou um passo a passo, né, uma trilhazinha para exemplificar, né, como diagnosticar o nível de maturidade exportadora e como ela, né, traçar o caminho das pedras para permanecer, né, ser uma empresa, por exemplo, com maturidade exportadora experiente. Aproveitando o gancho, lembrei aqui, nós temos um curso, vou vender o meu peixe agora. Nós temos um curso aqui na Abra que a gente divulga bastante também. Temos muitas empresas que não são associadas, que participam, né, no decorrer dos anos, chama Abra Export. É um curso de capacitação de empresas que querem, né, começar no comércio exterior. O Abra Export, ele acontece já há 3 anos de forma virtual, né? A gente tem um encontro ao vivo, online, então a gente explica o nosso curso. Hoje a gente tem uma plataforma de ensino onde todo o curso acontece lá, né? Nós temos avaliação dentro dessa plataforma, o certificado, a dinâmica do curso, né? Você pode como que você vai avançando no curso, está tudo dentro de uma plataforma. E como que a gente estrutura esse curso, né? A gente traz interlocutores que vão falar de temas importantes, né? Temas relevantes para o empresário que quer se aprofundar no comércio exterior. Ou seja, nós chamamos interlocutores da Apex Brasil, a gente tem participação do MDIC, do MAPA, já tivemos participação da CNI, né? E todo ano a gente tenta trazer temas novos, né? Ou temas relevantes para o empresário que quer exportar ou aquele que tem uma maturidade exportadora ainda iniciante. Nos últimos 3 anos, é importante falar também, nos últimos 3 anos, nós tivemos a participação dos adidos agrícolas, né? Que são
que são os funcionários do Ministério da Agricultura, né, que estão lotados em outros países, né, e fazem a defesa de interesse do agronegócio ali naquele país. E nesse escopo temos, obviamente, a nossa indústria de reciclagem animal. Então, a gente tem aí a participação de todos os adidos, né, nas últimas 3 edições que tivemos, né, nessa que vai ter agora em maio também, e eles trazem ali um panorama de como que está o nosso mercado, como que está o acesso ao mercado, quais são as novidades, né, os entraves, ou onde estamos, né, ali nas tratativas de abertura de mercado, de habilitação de empresas, enfim. E é bem bacana, assim, para que o empresário tenha, né, o empresário que ainda não exporta, tenha uma noção de mercado exterior, de dinâmica de mercado exterior, né? Não, é muito interessante que a fala de muitos deles, né, esmiuça aspectos negociais, aspectos culturais relevantes na negociação internacional, e que no contexto geral, né, vão influenciar. Né, é importante fazer a promoção comercial, mas entender, né, as minúcias dos aspectos negociais é muito importante também. E isso os adidos trazem com muita propriedade, né, para a gente, porque eles estão ali no mercado, no país, né, eles estão imersos ali e têm um forte relacionamento, né, com as autoridades sanitárias dos países em que eles fazem a defesa de interesse do nosso setor. Então, fica o convite para depois, Bia, depois eu vou pedir para a Bia colocar no chat o site, nós temos um site do AbriExport, tem lá, né, o formulário de inscrição, informações, e no final também vou colocar os nossos contatos para vocês, quem tiver interesse, dúvidas, enfim, poder entender mais. Então, vamos ao nosso passo a passo aqui, né? O primeiro passo seria avaliar a capacidade exportadora, né? Como eu falei anteriormente, verificar a estrutura da empresa, né? Os recursos disponíveis. Temos uma equipe de uma equipe capacitada para atender um comprador, né? Temos uma equipe que fala inglês, espanhol ou outro idioma, né? Do mercado que se pretende exportar. Temos ali um material, né, em outros idiomas. Então, temos produto, né, para atender uma demanda internacional. Então, são esses aspectos da avaliação da capacidade exportadora. Depois, definir preço, né? Existe uma metodologia de definição de preço para o mercado exterior, né? Então, considerar os custos fixos, variáveis, margens e condições do mercado, né? Tarifas, impostos, toda essa todas essas variáveis, né, vão formar o preço final de um produto para o mercado exterior. Classificar a mercadoria. Então, ali a gente está falando de tanto a classificação fiscal, né, no âmbito da Receita Federal aqui no Brasil, até a classificação do produto, né, por exemplo, na nomenclatura como do Mercosul ou no SH, né, no sistema harmonizado, quando a gente está falando fora do Mercosul. Identificação do mercado. Então, é preciso pesquisar e entender sobre aquele mercado, né? Novamente, aquele mercado tem tarifas para o nosso produto, né? Tem acordo comercial, como que é o acesso ao mercado, né? Temos acordo, no caso dos produtos da reciclagem animal, temos acordo sanitário com esse país para determinado produto. Então, tudo isso faz parte de identificar, né, uma oportunidade ali no mercado que se pretende exportar. A promoção do produto, desenvolver estratégias, isso seria, né, o que exatamente? Participar, por exemplo, das iniciativas de promoção comercial, divulgar, trabalhar, né, o site, as redes sociais, enfim, atrair clientes por meio de iniciativas também, hoje, né, nas redes sociais, site. Então, desenvolver mesmo estratégias, né, pensar no mercado e na penetração do produto naquele mercado.
Negociação com o importador, estabelecer termos, né, de venda, preços, prazos, condições com os parceiros, né? Aqui a gente pode, por exemplo, enfatizar a parte de logística, né? Os prazos de entrega, de envio do produto, né? O modal em que o produto vai ser enviado, vai ser via marítima, vai ser aéreo, vai ser terrestre, enfim, as condições de pagamento, tudo isso a parte negocial, para que o exportador consiga atender a demanda e as expectativas daquele comprador, né, do importador. Em muitos países, é importante você já, além da parte burocrática de ter, por exemplo, um certificado sanitário, é importante muitas vezes ter já o contato com o importador, né? Isso facilita, em muitos casos, a exportação. E, de fato, operacionalizar a exportação, né? Enviar o produto, ter toda a documentação, fazer o despacho aduaneiro, ter um agente de carga, enfim, identificar as rotas, né? As principais rotas e os preços de frete. Então, de modo resumido, né? Essa seria uma opção, né? A gente sabe que não se resume a isso, né? Que a prática da exportação envolve muitos caminhos, né? E não sempre lineares, mas num contexto geral, assim, né? Num quadro geral, esses seriam os principais passos para iniciar a exportação. Aqui na identificação do mercado, fatores a serem considerados ao escolher um mercado-alvo: o tamanho do mercado, a concorrência e as regulamentações locais, né? Quando a gente fala de regulamentação local, a gente está falando, por exemplo, do certificado sanitário internacional, né? Ter um acordo em que as garantias do nosso produto, né, são estabelecidas, por exemplo, nesse acordo, isso facilita o fluxo comercial, né? Estar atento às normas, né, daquele país, né? As normas de sanidade animal, então as normas de produção industrial, tudo isso é importante quando você considera o mercado, né? Por exemplo, a forma de habilitação de empresas, né? Como que esse país habilita empresas, né? O nosso setor de reciclagem animal, ele traz essa condição, né? Para muitos países, né? Como que aquele mercado em que eu pretendo exportar, como que ele habilita a empresa, né? Existem formas de habilitação de plantas, né? De plantas industriais. Então, tudo isso é preciso considerar quando quando o empresário deseja exportar, né? Avaliar todas essa dinâmica, todas essas variáveis. Então, quando aqui no projeto setorial, no Brasileiro Rangers, nós elencamos a cada ciclo de projeto, nós fazemos um ranking de mercados. Então, hoje nós temos, talvez não fale o número exatamente correto, mas eu creio que 10 países prioritários. E para elencar esses 10 países prioritários, é feito um estudo, né, de inteligência comercial, um trabalho que é feito, né, junto ali com a Apex Brasil, então, onde muitas variáveis são consideradas. Então, variáveis de preço, né, de concorrência, de regulamentação, após uma avaliação, né, e uma intenção de exportação, aqui no caso dos participantes do projeto, esses países são ranqueados, né, são elencados, e a gente trabalha com eles prioritariamente, tá? Depois a gente pode até abrir aqui o site do Brasileiro Rangers, né, e trazer aí, mostrar para vocês quais são atualmente os nossos países prioritários, né? E aí a gente tem também os secundários, né, onde a gente coloca ações diferenciadas, né? Muitas vezes a ação que você vai ter uma ação de promoção comercial num país prioritário é diferente da ação, né? Às vezes você precisa fazer uma sensibilização ainda num país que foi classificado como um país secundário, né?
que está ali classificado num ranking de mercado secundário. Então, esse ranqueamento, né, essa visão de mercado é importante para você saber também que tipo de ação é necessário fazer ali. É uma sensibilização? É ainda a negociação assim na parte de abertura de mercado, né, com as autoridades daquele país, as autoridades sanitárias. Então, é importante entender todas essas nuances para estrategicamente definir que tipo de ação vai se implementar no mercado, prioritário ou secundário. Pode. Aqui, complementando a parte lá do passo a passo, né, eu falei sobre o diagnóstico que se faz quando o empresário quer iniciar no mercado exterior. E aí, exemplos, né, que se pode, de questionamentos, né, de questões que é trazido para o empresário, para definir ali uma categoria, né, para classificá-lo e para direcioná-lo bem, quando a gente está falando, né, de apoiá-lo, né, de dar o suporte para que aquele empresário consiga realmente se consolidar no mercado exterior, né? Eu acredito, né, tenho certeza que o PX, o programa, faz isso com muita maestria. Mas, por exemplo, um tipo de questionamento e avaliação, né? A empresa possui conhecimento quanto às condições do mercado internacional relacionadas ao produto, né? Que tipo de obrigações, né? Por exemplo, de rótulo, de embalagem, Luciano, só um minutinho, só te interrompendo, você está apresentando? Porque a tua apresentação caiu. Caiu? Caiu. Tá. Estamos apresentando sim. Peraí, vamos fazer novamente. Vocês viram até que slide? Até que parte? Eu estava mostrando um slide com algumas perguntas só. Uma lista de perguntas. A gente volta um pouquinho, se precisar. Estava naquele... Pode falar, Luciano. Não, estava naquele... O último slide que apareceu foi aquele da análise da concorrência, a legislação do país, que você falou que tinha uns 10 países já elencados. Aquele foi o último slide que apareceu para nós. Ah, tá. A gente volta aqui. O de identificação de mercado. Tá, joia. Então, acho que só deixou de mostrar um. Estão conseguindo ver agora? Isso. Agora está perfeito. O anterior apareceu, isso aí. Esse foi o último slide, certo? Esse foi o último. Então, agora tá. Isso. A gente acho que foi só o iniciozinho ali desse próximo slide. Não sabemos exatamente por quê, mas está aí. Eu estava falando aqui exemplos, né, de questionamentos, né, e avaliação que podem ser feitos para a empresa, né, para que se possa traçar um diagnóstico de maturidade exportadora, de capacidade exportadora, né? Então, primeiro, a empresa possui conhecimento quanto às condições de mercado internacional relacionadas ao seu produto. Então, eu exemplifiquei, né? Quanto à embalagem, à rotulagem, a informações que devem estar expressas no rótulo, né? Então, é preciso conhecer que condições são impostas pelo mercado importador. A empresa tem ciência dos obstáculos potenciais que podem surgir no contexto das exportações, né? Então, quando a gente fala do processo industrial, né? Eu não sou aqui a pessoa mais capacitada para falar sobre o processo industrial, né? Da reciclagem animal, mas ouvindo bastante os nossos zootecnistas e veterinários aqui na Abra, né? A gente vai aprendendo. E a gente vê que tem muitos aspectos ali de higiene, né? De sanidade, de tratamento do produto, que precisam ser respeitados, né? Garantias que devem ser observadas, né? E cumpridas quando a gente fala de um mercado internacional, né? Por exemplo, a gente recebe aqui na Abra, né? A gente participa e organiza de muitas missões
de auditoria. Então, quando vêm lá os auditores do Chile, né, e vão auditar e observar como que está sendo a execução, né, do processo industrial ali, né, eles observam, né, todas essas questões e que obstáculos podem surgir a partir dali, né, quando a empresa não se enquadra, né, ou não prioriza ali determinados procedimentos, né, isso pode configurar um obstáculo potencial. Então, terceiro, a empresa possui capacidade de produção suficiente para satisfazer a demanda gerada, né? Então, no aspecto negocial, quando você está, né, já fechando ali o contrato, ou enfim, quando você está tratando ali da negociação, exatamente é preciso suprir a demanda daquele mercado, ou daqueles importadores daquele mercado. Seu produto atende plenamente às exigências normativas do mercado internacional, né? Então, volta, né, naquela questão que eu já falei, de atendimento das garantias. E, considerando a estrutura da empresa, qual seria a abordagem mais eficaz para a comercialização e exportação dos produtos? Vou trazer um exemplo bem recente, né? A gente está estruturando aqui, um exemplo bem recente do ponto 5. A gente está estruturando aqui o curso, o AgriExport, a gente vai rodar o curso na última semana de maio, e a gente faz a revisão, né, das palestras que são gravadas, enfim. E eu estava assistindo o vídeo do Adido Agrícola do Peru, e ele trouxe uma informação muito, muito interessante do aspecto negocial, né, a abordagem mais eficaz. Ele falou que o importador peruano dificilmente vai dizer não quando está negociando. Ele vai dizer um sim que pode ser um talvez, tipo aquele ok, né? Vamos fechar negócio, né? Preciso ainda, vamos fazer um novo encontro, uma nova reunião. Aquele sim assim que não é um sim muito certo. E quando ele não diz esse sim, ele já fala, olha, talvez dê certo, né? Então, segundo o Adido, o importador peruano ele não diz não, por eles terem uma característica cultural de serem um povo amigável, né? Eles gostam do contato, eles gostam da presença, né? Gostam de ser amigáveis. Então, normalmente eles não falam não, mesmo quando não querem fechar o negócio. Então, é interessante saber desses aspectos culturais também, para que essa abordagem seja eficaz, né, na comercialização e no fechamento do negócio, na manutenção da exportação também, né? Então, são exemplos aí de avaliações, né, de questionamentos que podem ser feitos para que a empresa seja minimamente classificada. Essa classificação, né, exportadora iniciante, exportador intermediário, né, exportador experiente, ela na verdade, né, é um status, né, temporário ali, né, porque a intenção é que quando a gente analisa, por exemplo, o nosso projeto, né, a intenção é que os volumes sejam cada vez mais expressivos, né, as exportações individuais sejam crescentes, né, individuais, eu digo, né, de cada empresa, de cada CNPJ. Então, é uma escala, né, você vai escalando para chegar a um nível de volumes expressivos, né, considerando o nosso setor e de mercados atingidos também. Eu vou falar agora do NCM, né? É um assunto básico assim do comércio exterior, né? O NCM, essa sigla, nomenclatura comum do Mercosul, que a gente identifica a mercadoria quando a gente está falando de mercado exterior. Aqui na inteligência comercial, a nossa equipe aqui, né? Somos 3 atualmente. A gente faz muito relatório, né? A gente acessa muitas bases de dados, a gente baixa muitos dados, né? Todos esses números que eu fui apresentando aí do setor da reciclagem animal, né? Os 13 milhões de toneladas, os 2 milhões de toneladas de gordura, 3 mil, né? 3 mil toneladas de farinha, 3 milhões, desculpa, 3 milhões de toneladas de farinha, 2 mil toneladas de gordura.
Esses números são produzidos pela inteligência comercial. O anuário, né? Depois a gente pode também mandar aí a última edição do anuário para vocês, mostrar o caminho no nosso site, ele está disponível no site. São números que são trabalhados aqui na inteligência comercial. E como que a gente chega nesses números, né? Como que a gente trabalha esses números usando os códigos, né? O NCM, ele é esse código de 8 dígitos, ele é uma derivação, né, do SH, que é o Sistema Harmonizado. O NCM a gente usa no âmbito por exemplo, para ter as estatísticas do Brasil, a gente acessa uma plataforma, né, em que a gente usa os códigos, né, de cada produto e consegue ali os números e trabalha com esses números, né, faz gráficos, coloca no BI, faz os dashboards, faz os gráficos, né, os painéis. E quando a gente está falando de exportação fora do Brasil, a gente usa o SH, que na verdade, a NCM é uma derivação do SH. Né? O SH ele é um número mais menor, ele tem 6 dígitos, e a gente usa para analisar as exportações em outra plataforma, né, de base de dados, as exportações mundiais, por exemplo. Então, a gente vai passar a lista no próximo slide eu já passo para você, Mi, dos NCMs que são trabalhados aqui na associação. Pode passar ali. Vocês vão ver aí, né? Existem outros São números mais menor. Oi? Acabou de falar um mais menor. Não entendi. São números, existem outros códigos, né, outros números além desses, né, esse não é um rol que finaliza aí, mas esses são os números que a gente monitora, né, esses são os produtos que a gente monitora e que a gente monitora o fluxo comercial desses produtos, né, tanto exportados pelo Brasil quanto por outros países. Eu vou passar a palavra para a Beatriz, ela vai esmiuçar um pouquinho aí os códigos e mostrar para vocês a utilização do ComexStat, que é a plataforma do MDIC, que a gente usa com muita frequência, né, para baixar os nossos dados. A gente usa outras, né, mas eu acredito que usar o ComexStat para estatísticas bem básicas é o suficiente, assim, né, para um passo inicial. Né? Existem outras, por exemplo, tem o AgroStat, né, a gente vê, por exemplo, que os adidos agrícolas, quando eles vão mostrar os números dos setores do agronegócio, eles usam muito o AgroStat, que é uma plataforma do Ministério da Agricultura. Eventualmente, a gente usa o AgroStat também, mas considerando metodologia, né, e os números, a gente prefere usar o ComexStat. Mas a Bia a gente já está chegando ao final daqui da apresentação, a Bia vai fazer esse finalzinho aí. Olá, bom dia a todos. Me chamo Beatriz Moreira, sou uma das integrantes aqui da equipe de inteligência comercial da Abra, atualmente trabalhando como assistente de inteligência comercial, e vou continuar falando um pouquinho sobre os NCMs, então, os NCMs específicos do setor de reciclagem animal. Como a Luciana abordou anteriormente, o NCM, a nomenclatura comum no Mercosul, é derivado do SH. Então, o SH é esse primeiro código que a gente pode ver aí na tabela, 6 dígitos. E quando a gente pensa no NCM, no SH, em toda essa estrutura da descrição de cada um dos produtos, podemos pensar num grande funil, sendo o capítulo, né, esses 2 primeiros dígitos, no caso das farinhas, 23, sendo mais abrangente, e vamos afunilando até chegar no item e subitem que são denominados pelo NCM, que são os códigos, os números 7 e 8 desse código. Então, aqui a gente tem um exemplo dos códigos de farinhas de origem animal não comestíveis e também do novo código que foi adicionado no âmbito do projeto Brazilian Renders, que é o 23099090, né, para o NCM, que são de
resíduos, desperdícios e outras preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais. Então, esse é um novo NCM que a gente tem monitorado também no projeto, no âmbito do projeto, e também aqui internamente na Abra. Podemos ver que os NCMs mais utilizados são o 23011010, que é o de farinhas, pós e pellets de carnes, torresmos e própria alimentação humana. Abordamos ele como farinhas de terrestre, 23011010, 230190. Já sabemos que muitas empresas exportam farinhas de aves, farinhas de vísceras através desse NCM. 23012010, 23012090 é referente a farinhas de pescados, então farinhas pós-pés de crustáceos, de peixes. Então, é o NCM referente a farinha de pescados. Aqui apresento também uma lista um pouquinho maior dos nossos NCMs de gorduras, gorduras de origem animal não combustíveis. Então, temos referente a banha de porco, então gordura suína, gordura de ave, sebo bovino. E, como a gente vê, o NCM ele acaba esmiuçando um pouquinho mais do que o SH. Então, temos vários códigos repetidos. No caso do sebo bovino, podemos exemplificar que para o SH seria somente um código para abranger sebo bovino em bruto, sebo bovino fundido, outros sebos bovinos, outras gorduras suínas. Então, no SH utilizamos somente um código, que é o 150210, porém no NCM adicionamos os 2 últimos dígitos e temos 4 novos códigos de produtos diferentes, né? Então, também temos gorduras ovinas e caprinas, óleos de pescado. Então, a mesma situação do sebo bovino, temos o 150410, que podemos dividir em outros NCMs também. Outro código que temos acompanhado internamente é o de UCO. Então, o 15180090, que é o NCM de outras gorduras e óleos animais vegetais cozidos e oxidados. O UCO é Used Cooking Oil, então do inglês é óleo de cozinha utilizado, usado. E muitas vezes essas gorduras animais também são exportadas através desse NCM. Então, é um NCM que incluímos no projeto recentemente também, que estamos começando a acompanhar ele mais de perto. Aqui também temos os códigos para os hemoderivados de origem animal não comestíveis e também para os produtos de origem animal não comestíveis in natura. Então, aqui também trazemos mais alguns dos códigos. O 051199, por muito tempo, ele foi utilizado também, tanto para hemoderivados quanto para in natura. Porém, recentemente, no âmbito do projeto Brazilian Rangers, começamos a utilizar ele somente para hemoderivados. Então, caso alguns de vocês já tenham conhecimento do setor de atividade animal, via antes serem utilizados como in natura, agora, no âmbito do projeto Brazilian Rangers, foi visto que ele era mais utilizado somente para hemoderivados. E conforme a Luciana falou anteriormente, né, o Comex Start, eu vou aqui apresentar. Enquanto a Bia abre, você vai abrir, né, Bia? Isso, agora o site. Eu lembrei de falar, né? Ali na primeira página das farinhas, você vê que os códigos 230110, 230120, final 90, eles não têm diferenciação de espécies. Essa é uma questão que a gente recebe de vez em quando, assim, com alguma frequência aqui, né? Quando a gente customiza os relatórios, né? Quando o associado entra em contato e fala, olha, eu queria, né, um relatório para entender como é que está atualmente o mercado de sebo bovino, ou das gorduras, vou chutar aqui um país, tá? Na África do Sul. E aí a gente vai customizando conforme né, os indicativos ali que o empresário fala para a gente. E aí, algumas vezes, a gente fala assim, eu queria saber quanto de farinha de carne e osso de suínos está sendo exportado.
Vejam que no código 23, 01, 10, 90, 20, no código 23, 01, a gente não tem diferenciação de espécie, né? A gente não tem como dizer, tanto dessa farinha é de bovinos, tanto é de suínos. A gente não tem essa diferenciação, infelizmente, né? Então, é uma estatística, hoje é o mais detalhado, né, que temos, assim, em termos de comércio exterior. Vejam que o SH, né, que é utilizado para estatísticas internacionais, ele é menos detalhado ainda do que o NCM. Então, muitas vezes a gente não consegue dar uma informação porque não existe um método, uma metodologia que foi desenhada, né, um código convencionado para diferenciar espécie dentro da farinha que é exportada. Mas é uma observação que eu lembrei de falar aqui, porque com alguma frequência a gente recebe essa pergunta, né, ou esse questionamento, né, Bia? Mas vou voltar a palavra aqui para a Bia, para ela apresentar a plataforma para quem ainda não tem muita familiaridade. Vocês estão conseguindo ver a tela projetada do site do Comex Start? Sim. Perfeito. Então, o Comex Start ele é um sistema oficial do MIDIC para a extração de estatísticas do comércio exterior brasileiro. Então, aqui a gente, como a Luciana abordou anteriormente, faz plataformas em que fazemos a extração dos nossos dados aqui em dados gerais e vou apresentar rapidamente para aqueles que não têm conhecimento da plataforma. Então, aqui nessa plataforma você consegue ter dados disponíveis por mês de exportação e exportação desde 1997 até o ano atual. Aqui podemos ver que a última vez que ele foi atualizado foi no começo desse mês, com dados até o mês passado, mês de março. Então, aqui também, recentemente, o MDIC fez uma atualização do site, então, aqui para quem queira saber também, eles têm uma programação de atualização com datas que eles seguem à risca da atualização da plataforma. Então, vou fazer uma pequena simulação de puxando alguns dados aqui para vocês verem como é que funciona a plataforma. Então, vou pegar aqui o fluxo, você consegue escolher o fluxo, ver tanto exportação e importação, quanto somente exportação. Vou colocar aqui que a gente quer saber quanto que o Brasil tem exportado em 2025, de janeiro a março, que é o que temos até agora do ano de 2025. E vou querer detalhar por mês também. E aqui a gente pode escolher os filtros. Que filtros são esses? A gente pode fazer filtros gerais, quanto país, bloco econômico, da onde de qual estado esse produto tem saído, por qual via ele saiu e por qual unidade alfandegária também podemos escolher. Vou aqui também, podemos ter um filtro sobre por qual código, qual produto, então podemos fazer tanto do NCM, lembrando aquele esqueminha que apresentamos. Então, se eu quiser usar somente por capítulo, os 2 primeiros códigos, usar por posição, os 4 primeiros códigos, o SH, né, em geral, que são 6 primeiros códigos, e por NCM, vou colocar aqui um NCM de farinhas, de gorduras do nosso setor, que é o 23011010. Farinhas, fósforo, pellets de carne, sorvetes em prol de alimentação humana. Então, vou fazer a pesquisa da exportação em 2025, de janeiro a março, desse NCM. E eu quero que essa pesquisa venha com mais detalhes. Então, eu quero saber para quais países foram exportados, de onde saiu, qual foi a via e a unidade alfandegária. Então, posso escolher vários tipos de detalhamento. Aqui eu coloquei detalhar por mês, mas eu quero ver o somatório desse primeiro trimestre de 2025. Então, tirei o detalhamento por mês. E eu quero saber também tanto o valor quanto o volume exportado. Então, aqui vou só alterar o modo de exibição. E aqui temos todos os dados detalhados. Então, isso ajuda muito na hora que vamos fazer uma análise de mercado, ver oportunidades. Às vezes você quer exportar para um mercado, mas será que o Brasil já tem histórico de exportação para aquele mercado? Então, é muito interessante. Aqui vemos, deixa eu fazer o filtro aqui. Podemos ver que em 2025, nesse período analisado, o maior quantitativo exportado
foi de 7 mil toneladas para a Indonésia e saiu do Rio Grande do Sul através da rota marítima, né, do porto de Rio Grande. Então, aqui podemos ter todo o detalhe desses produtos exportados. Ressalto que o Comexstat ele traz somente dados Brasil fora. Então, por exemplo, caso eu queira saber do fluxo comercial entre Estados Unidos e Canadá, por exemplo, a gente usaria outra base de dados. Saber, por exemplo, quero saber quanto que o Brasil exportou para o Chile. Então, aqui eu consigo adicionar mais um filtro. Quero saber somente para o Chile. E eu faço essa consulta. Quanto que foi exportado para o Chile, de qual rota, de qual estado saíram esses produtos, no ano de 2025, naquele período determinado, anteriormente. Então, o Comexstat ele traz muitas ferramentas. Quando vemos também dados de importação, por exemplo, conseguimos ver preço de frete, seguro, CIF. Então, podemos ter mais valores aqui a serem agregados também. Então, podemos ver valor de frete, valor FOB, seguro, CIF. Então, ele é uma ótima ferramenta para aqueles que querem fazer estudo de mercado, realmente analisar as oportunidades, analisar o fluxo comercial Brasil com outro país e realmente ter esse histórico. Nós temos uma pergunta da Suzana. Aonde é possível consultar quais os critérios de habilitação para cada país referente à qualidade e identidade? Por exemplo, níveis de proteína, testes de estabilidade, critérios, parâmetros microbiológicos, entre outros. No site do MAPA, nessa aba do Ministério da Agricultura, habilitação, certificação de estabelecimentos registrados no DIPOA sobre o Serviço de Inspeção Federal, o CIF, né? Aqui a gente consegue ter muitas informações sobre habilitação, sobre processo de habilitação, quais estabelecimentos já são habilitados, legislação. Então, basta pesquisar mapa, habilitação e certificação. Primeiro link que aparece, posso também disponibilizar esse link no chat para vocês, e aí vocês podem explorar. Aqui também já temos, a Luciana abordou anteriormente, sobre os certificados, né, sanitários internacionais, CSIs. Aqui, ao clicar em cada país, por exemplo, país de interesse África do Sul, eu consigo ter mais informações sobre processos de habilitação para consumo humano, né? Então, de carne, produtos, produtos não comestíveis, que aí entra o nosso setor de reciclagem animal, farinhas, derivados, sangue, gorduras, farinha de pescado, para pescado. Então, aqui você consegue encontrar várias informações, condições sobre exigências que aquele país traz. É importante falar aqui, né? A gente não ia entrar muito especificamente no CSI, né? O CSI é um conteúdo bem extenso também, né? Mas os exemplos que foram colocados aí na questão, né? É preciso verificar, né? Como você vai saber se o país está exigindo ali uma garantia de qualidade do produto ou de teor de proteína na farinha? É preciso verificar primeiro, né? Esse país tem um acordo sanitário com o Brasil, né? Que seria esse CSI. O CSI nada mais é do que um documento, né? Um formulário. Existe um formulário ali. Bia, abre um CSI aí, já que a gente já... Eu preciso entrar no site da... naquela Excel não tem mais aquele Excel aí? Não. Como é que funciona os CSIs do mapa? Aqui nessa planilha, deixa eu ver se eu consigo abrir essa planilha para você. Só concluindo o raciocínio. Então, assim, como você vai saber se tem esse tipo de exigência, né, para exportar, e vou usar o exemplo da Beatriz para a África do Sul. É preciso verificar aí junto ao mapa, né, o Ministério da Agricultura, se existe uma garantia exigida, né, uma condição exigida pelo mercado. Então, esse mercado exige que a proteína seja
com X%, né, que a farinha seja com X% de proteína, é preciso verificar essas nuances, né? Não, nem todos os produtos, né, e nem todos os mercados há um CSI acordado, né? Então é preciso verificar caso a caso. Essa verificação, como a Bia mostrou aí, né, ela está disponível no mapa, né, no site do mapa, ou de fato fazendo contato com algum funcionário. Mas a Bia vai mostrar aí uma planilha, né, que eles colocam exatamente como verificar as exigências, né? Na verdade, se tem CSI, aí abrindo o CSI, né? O CSI é um documento, um formulário. Olha, esse é um modelo de CSI. Esse é um modelo de CSI para as farinhas, proteínas animais processadas, derivados de sangue, gorduras de aves suínos para uso de alimentação animal para a África do Sul. Então, esse é um exemplo de CSI. No escopo do CSI, você consegue encontrar, então, a base legal. Exatamente, eu perdi a palavra, perdão. Então, as exigências que aquele país faz. E sobre o formulário que a Luciana comentou, no ofício você consegue encontrar o certificado sanitário em específico. Então, esse é um formulário que o exportador, a empresa que está exportando, deve preencher com todas as informações. Então, informações sobre o exportador, sobre o importador, o número de certificado, então, a autoridade competente emissora do certificado, os códigos, o país de destino, então, país de fabricação, expedição, o local e a data de... Então, são todas as informações que devem ser preenchidas e anexadas a esse documento junto ao produto no momento da exportação. Então, aqui temos também o código NCM ou o código HS, né, que é o código SH. HS seria a sigla em inglês, né? Exatamente. Que deve ser informado aqui para a identificação desse produto. Então, esse formulário ele é todo preenchido por parte da empresa exportadora. Então, aqui temos a informação sanitária, então, todas as especificações. Então, todas essas informações você encontra no CSI, no sanitário, no Certificado Sanitário Internacional. Olha, no caso desse CSI que a Beatriz abriu, veja que ali tem esse é o acordo, né? Sobe um pouquinho, Bia. Esse é o acordo. O inspetor oficial certifica que o certificado é esse documento aí, né? Que vem depois do ofício, a primeira página é o ofício do Ministério da Agricultura, em seguida vem o formulário que deve ser preenchido, e em seguida o certificado, né? É exatamente o certificado aí com as certificações, né? As garantias, as exigências que devem ser cumpridas pelo exportador brasileiro, tá? Então, cada caso deve ser analisado, né, individualmente para saber o que aquele país, né, está se exigindo. Veja ali, né, eu estou lendo aqui, rapidamente passando os olhos ali, né, estou lendo ali na letra G, né, se os produtos forem fabricados a partir de matéria-prima de aves, aí ele traz, né, o que deve ser feito a partir de matéria-prima de aves. As amostras colhidas aleatoriamente de lote de produto a ser exportado foram testadas e estão em conformidade com os seguintes padrões: salmonela, ausência em 25 gramas, bacteriacília. Então, tem ali o padrão para esses dois aspectos aí, né, de qualidade, de sanidade. Então, é preciso verificar cada país e cada produto, tá? Existem CSIs que são para todos os produtos, você vai ver que ali no título, naquela primeira página, no título, tem CSI que fala que é para todos os produtos, aí ele elenca, né, todos os produtos da reciclagem animal, tem CSI que é para produtos para farinhas, aí ele fala quais são as farinhas, ou ele elenca todas as farinhas. Então, é preciso verificar com muita atenção esse documento aí, como a Bia falou, que vai anexado junto ao produto, né, na hora da operacionalização da exportação. Além disso... É um assunto bem extenso, né? Tem muito conteúdo. O nosso tempo ele é um pouquinho escasso, a gente precisa finalizar às 10h30. E aí eu gostaria de
dividir antes também para a gente fazer uma foto, que todos abram suas câmeras para a gente fazer a foto. Então, tem mais um minutinho para finalizar a sua fala para a gente dar andamento. E também, caso alguém tenha alguma pergunta, né? Acho que também esse é um momento interessante, pessoal. Da nossa parte, assim, acho que a Bia já finalizou, né? Esse é o conteúdo que a gente preparou, né? Ali na última página eram todos os nossos associados. No nosso site, né, no abra.ind.br, tem essas informações de associado, tem informações sobre como aderir ao projeto setorial, né, o Brasil Renders, tem informações das notícias, né, o que a Abra tem feito, onde que a gente tem imprimido esforços, né, de promoção comercial, de defesa de interesse, de estruturação do nosso setor. E gostaria, Bia, por favor, você coloca os nossos contatos ali, o nosso e-mail, o nosso contato. Quem tiver interesse em algum desses temas, pode pôr no chat, isso. Fiquem à vontade para entrar em contato, a equipe de inteligência comercial está à disposição, né? Como eu falei, hoje eu estou à frente do Departamento de Inteligência Comercial, a Beatriz é assistente, e o Lucas, que está aqui atrás, é o nosso estagiário. Estamos aqui à disposição para esclarecer eventuais dúvidas sobre a associação, sobre o projeto e sobre o conteúdo que a gente apresentou aqui. Eu espero que tenha sido satisfatório, que agregue bastante aí no dia a dia de vocês. Acho que o Adalto tem uma pergunta aí, né, Adalto? Você abriu até ouvir a tua câmera aí? Ô, Vaelt, bom dia, não tenho, não. Só abrir aqui a câmera, fica tranquilo. Legal. Muito bem, gente. Até para apresentar, Luciano Adalto aí, é uma pessoa muito ímpar, já atuou na Sanimax, tem um conhecimento ímpar aí na área de reciclagem animal, e ele está assumindo uma frente num grande frigorífico aqui da nossa região, tá? Que é a Frigo Estrela. Então, é realmente um empresário aí, é uma pessoa que merece uma atenção bastante significativa, também falando da nossa região aqui, né? Claro que nós temos aí pessoas muito importantes aqui, mas ele começa uma jornada na Frigo Estrela, então é importante fazer esse adendo aí, tá? Obrigado pela participação, viu, Adalto? Opa, eu que agradeço. Adalto, ficamos à disposição aqui, viu? Precisando de algum apoio, entre em contato, a gente verifica aqui junto. Com certeza, Luciana. A gente é associado da Abra, né? Sim. Há um bom tempo na Oeste. A Kemily nos representa muito bem, ela está aqui com a gente hoje. Sim, a Kemily está sempre junto. E estou aqui dando uma acompanhada hoje. Agradeço aí. Legal. Se não houver mais perguntas, eu acho que nós vamos pedir a gentileza de abrirem as câmeras. Tiago Gaviolini, Luciano Miziara, Caroline Branco, Daniela Andrade e outros que puderem abrir as suas câmeras para que a gente possa tirar uma foto oficial. Ela vai ser circular em meios oficiais e também daqui da nossa cidade. Obrigado, Tiago. Obrigado, Daniele. Eu acho que nós já podemos tirar foto. Falta só a Carolina aqui para poder sair. Luciana, muito obrigado. Vamos lá, pessoal. 3, hein? 1, 2, 3 e... Show? Foto tirada. Muito obrigado. Eu queria, em especial, aí... Acho que travou, né? Travou. É a chuva. Está chovendo demais aqui também. Meu Deus. Pessoal, Deve estar voltando. Aproveitando, pessoal, eu vou colocar o link. Nós teremos, em seguida, às 11 horas, uma outra reunião, a importância do poder público, né, nas exportações. Então, segue o link, convite. Quem quiser participar, será uma honra tê-los conosco. Voltou. Pessoal, me desculpa, tá muito instável a internet hoje aqui, não sei o que está acontecendo. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Perfeito. Bom, vamos lá, pessoal. Muito obrigado, Luciana, todo o time da Associação Brasileira de Reciclagem Animal. Vocês têm sempre uma relevância significativa aqui na nossa região, e não somente na nossa região, como também em todo o Brasil, né? É um setor que nos enche de orgulho, porque há anos atrás era um setor que basicamente saiu de um setor poluente,
para um setor hoje que trabalha com logística reversa, está muito atuante na questão da sustentabilidade, então é um setor extremamente importante para a nossa economia, para a nossa sustentabilidade, para o nosso meio ambiente, então nos orgulha de ter esse tipo de apresentação, não é à toa que nesses 2 anos de PayEx, no qual eu sou coordenador aqui na região, foi o único setor que nós chamamos 2 vezes para vir falar, sempre com uma quantidade muito grande de participantes, já tivemos missões, onde nós levamos empresas aí, acompanhei já a Abra em várias viagens, Chile, Peru, Vietnã, entre outros países da Ásia, junto com empresários aqui também, da Cebosol, entre outros, para fazer muitos negócios. E muito obrigado mais uma vez, Luciana, por sua presença, de todos aí. Quero agradecer em especial aos empresários que estão aqui também conosco, Luciano, Thiago, Daniele, Caroline, Adalto, entre tantos outros que estão aqui presentes. E também agradecer a Marta, que é esse representante da CIRP. A CIRP é a executora do projeto, do PayEx, agora estamos finalizando. Essa é a última capacitação do projeto PayEx, na verdade, a penúltima, temos mais uma agora às 11, por isso que a gente precisava finalizar até mesmo às 10h30. Agradecer ao Paulo, que é o monitor do projeto, e a todos aqui que estão presentes. Mais uma vez, caso haja alguma dúvida, podem procurar a nós, no e-mail, ao Paulo, também e-mail enviado, e é claro, a Abra que deixou os contatos aí para vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, muito obrigado mais uma vez a todos. Perdão mais uma vez, Luciana, pelo meu atraso, eu não tive como controlar isso. E se precisarem da gente, por favor, é só chamar, estaremos à disposição. Valeu. Muito obrigada. Tchau, bom feriado a todos. Excelente feriado para todos. Tchau, pessoal. Obrigada. Para todos também. Amém.